Boa tarde a todos. Como já foi me apresentado, meu nome é Irineu Carlos da Silva Jô. Vou apresentar rapidinho um pouquinho aquilo que não foi dito. Vou vender meu peixe também, né? Todo mundo faz isso. Estou há 2 anos, praticamente vai fazer 2 anos que eu estou aqui no Japão junto com a minha esposa, que também é psicóloga e está ali, aquela moça bonita que está ali grávida da Mei, que está chegando aí no próximo mês. Como eu disse, há 2 anos, junto ao SABJA, né, atendendo a população brasileira em todo o Japão. E, para mim, tem sido uma satisfação muito grande, né? Eu não esperava que ia encontrar tantas pessoas aqui na Terra do Sol Nascente. A gente está no Brasil, a gente imagina o Japão de uma forma. E, quando a gente vem para cá, realmente, a gente vê da realidade, das necessidades, né, da carência, não digo financeira, mas da carência emocional e outras, né, que a população tem, como acho que em todo o mundo. E, para mim, é muito grato estar aqui nesta tarde falando com vocês. Como o tema está ali, né, suicídio, e o próprio Mug disse, é um tema muito chato, difícil, né, mas ele está aí, faz parte da nossa vida, faz parte da sociedade que nós estamos inseridos. Então, eu queria, nessa tarde, convidar vocês, né, a refletir um pouquinho. Coube a mim fugir um pouco dessa questão espiritual. O Mug falou que também tem a minha fé, mas nessa tarde eu vou estar falando como profissional. E eu gostaria de convidar vocês, né, a estar refletindo junto comigo sobre esse tema polêmico. Vamos lá, então? Então, como diz, né, o conceito de suicídio, o que é suicídio? Então, a gente vê que o suicídio supõe tirar voluntariamente a própria vida. Ou seja, é um ato que eu, enquanto ser, eu cometo contra mim mesmo, né, quando eu tiro a minha própria vida. E deriva do latim, né? Então, sui, de si mesmo, né? Significa isso, sui, de si mesmo, e caedere, matar, ou seja, matar a mim mesmo, me matar, tirar a minha vida, tirar o meu fôlego, tirar a capacidade de viver, tirar a capacidade de sonhar, tirar a capacidade de ir além, de ter visões, de ter objetivos, né? Então, conceito de suicídio, quando alguém perguntar o que significa suicídio, significa matar a si mesmo, né? Ou seja, como está ali embaixo, matar a si mesmo. Bom, eu trouxe aqui alguns números, né, para a gente refletir. Eu vi que nesse folhetinho, nesse livreto aqui, tem muita coisa bacana, né, e é bem interessante. Então, esses números, alguns números que estão aqui, também vou trazer aqui para vocês, né? Aproximadamente 1 milhão de pessoas tiram as suas vidas todos os anos. É um número muito grande, né? Ou seja, ocorre uma morte a cada 40 segundos. Se a gente parar para pensar, a gente fala, nossa, a cada 40 segundos uma pessoa se mata. A gente não tem a dimensão disso. A cada 40 segundos uma pessoa deixa de existir. E pelas suas próprias mãos, simbolicamente dizendo, né? Então, isso realmente é chocante. Ainda temos, né, números, 9 mil tentativas de suicídio. Além de 1 milhão de pessoas quase 1 milhão de pessoas que se matam todos os anos, diariamente ainda acontece 9 mil tentativas. É muito grande, gente, tentando deixar de viver. O que está errado com o nosso povo, com a humanidade? O suicídio ela é a terceira causa da morte mundial. Ou seja, se a gente pegar uma lista das 13 causas de mortes, isso sem a gente sintetizar. Se a gente juntar todas as doenças, porque tem doença do coração, doença disso, então, se a gente juntar todas as doenças, ela cai para a terceira causa de morte no mundo. É a terceira causa de morte entre a idade de 15 a 34 anos. Ou seja, os jovens estão se matando muito também, ou estão tentando muito contra as suas vidas. É pensar que uma cidade do tamanho de Campinas, quem conhece Campinas vai me entender muito bem, desaparece todos os anos. É muita gente que deixa de existir pelas suas próprias vidas, volto a repetir. Bom, ainda alguns números. Para cada 100 mil pessoas, 11,4 pessoas cometem
suicídio. É uma taxa altíssima. 75% das pessoas que cometem suicídios, elas estão ou vêm de países com uma renda muito baixa. Depois a gente vai ver um pouquinho mais à frente os países aí, e a gente vai poder fazer essa relação. Mas 75% das pessoas que tiram as suas vidas vêm de países com rendas baixas, ou seja, países pobres. Nos últimos 45 anos, estatisticamente dizendo, teve um aumento de 60% no número de suicídios. E, segundo a OMS, a projeção para o ano de 2020, isso é uma projeção, pode ser que isso aumente ou não atinja, diante desse gráfico de aumento de 60% durante 45 anos, eles fazem uma estimativa de que, no ano de 2020, o número de 1 milhão de pessoas vai subir para 1.600.000, 1.500.000 pessoas por ano. Então, vai ter um aumento de mais 50%. Ou seja, se isso acontecer, aquele número de 40 segundos, uma pessoa se tirar a sua própria vida, vai diminuir para 20 segundos. Isso é absurdo. E uma tentativa a cada 2 segundos. É muita gente querendo deixar de viver, repito. Aí tem os números, Bom, os dados são de 2012, Isso não houve uma alteração muito grande, mas o primeiro país é a Índia, que tem mais suicídios, 258 mil. O segundo vem a China, o terceiro os Estados Unidos, apesar de não ser um país pobre. Rússia, quarto. Quinto é o Japão. Sexto, a Coreia do Sul. Brasil, muita gente fala, nossa, no Brasil é um país tropical, amoroso, mas é o oitavo. Alemanha, Bangladesh. Se a gente pegar, a gente percebe que a maioria dos países estão aonde? Qual o continente? Continente asiático, onde nós estamos aqui. A maioria dos países estão aqui. Então, pode ter alguma relação aí, não sei. A gente poderia, é uma questão de pesquisar por que a maioria dos países, Índia, China, Rússia, Japão, Coreia do Sul, Paquistão e Bangladesh, estão na Ásia. Por que os homens? Estatisticamente, os homens cometem mais suicídio do que as mulheres. Estudos apontam que os homens cometem 3 vezes mais suicídio do que as mulheres. Para cada 3 suicídios, um é mulher, 2 são homens. A China, dado interessante, é o único país onde as mulheres passam os homens. Talvez aqui entre uma questão cultural. Nós sabemos da política, que envolve a questão da mulher na China, que é muito forte. Então, talvez essa pressão psicológica e social sobre as mulheres lá na China faz com que a China seja o único país onde as mulheres passa em números de suicídio os homens. Por que os homens ainda? A diferença é atribuída à agressividade, ou seja, o uso de meios mais letais entre os homens. Por que os homens ainda? Porque as mulheres, isso aqui não é algo geral, mas porque as mulheres geralmente são mais religiosas do que os homens, o que pode se tornar um fator de proteção. Ou seja, as mulheres, o fato de serem mais religiosas do que os homens, elas pensam 2 vezes antes de cometerem o suicídio. Estão mais perto, vamos dizer assim, de Deus, da divindade, da sua fé, e, consequentemente, nós sabemos a importância da fé na vida do ser humano, dos dogmas, das diretrizes. Então, o fato das mulheres terem uma vida mais religiosa, isso diminui a chance ou a tentativa delas cometerem suicídio. Por que os homens ainda? Como foi dito, o suicídio dos homens é muito violento. Então, justamente por causa disso, ou seja, as mulheres, elas, em geral, tomam comprimidos. Então, quando toma comprimido, geralmente não acontece o suicídio, a não ser que tomou muito ou for um veneno, por exemplo. Mas dificilmente uma mulher se jogará da janela de um prédio. Acontece, mas, em comparação aos homens, o meio que o homem usa para se matar, para tirar a sua própria vida, é muito mais agressivo do que as mulheres. Então, por isso que a taxa de mortalidade nos homens é muito maior do que nas mulheres. Por que os jovens? A gente viu que sobre os jovens é a terceira causa de morte na idade entre 15 e 34 anos. 34 anos ainda são jovens. Então, assim,
Por que os jovens? Está associada às experiências de vida humilhante, ou seja, fracasso na escola, no trabalho, conflitos interpessoais com o parceiro romântico, falta de perspectiva de vida, isso tem muito hoje. Né? Você pode fazer um teste, pode perguntar para qualquer jovem hoje, o que você quer ser quando crescer? Eles não sabem. Né? Isso, na minha época, quando a gente perguntava, a gente já tinha ideia, mesmo que a gente pudesse mudar isso no futuro, mas a gente já sabia o que queria fazer. Né? Então, falta muita perspectiva de vida ao jovem. Talvez o acesso, né? Eu costumo dizer que, às vezes, a grande variedade de coisas, isso traz muitas dúvidas. O que eu vou escolher? O que eu vou ser? Né? Então, talvez ter acesso a muitas coisas também, não saber lidar com isso, cria falta de perspectiva de vida. A insegurança física e econômica também é um fator que leva os jovens a cometerem o suicídio, o desemprego ou a falta de acesso. Então, são algumas características aí que faz com que tenha aumentado o número de jovens ao suicídio. Bom, quais são as causas de suicídio? Bom, o suicídio é o evento final de uma complexa rede multifatorial, ou seja, apresenta vários fatores. Né? E quais são esses fatores? Quais são as causas do suicídio? São muitas. Bom, econômicas, né? Então, aí quem investe em ação, compra 1 milhão de ação de manhã e à tarde essa ação não está valendo mais nada. Então, fatores econômicos levam as pessoas a cometerem suicídio. Religiosas. Muitas vezes as pessoas não sabem expressar ou confundem a sua religiosidade, a sua espiritualidade. E a gente vê em muitos casos, de muitos países, pessoas cometendo suicídio em nome de uma religião. Né? Então, não é muito comum, mas acontece também. Então, é uma das causas de suicídio. Causas sociais, ou seja, viver de uma forma marginalizada. Né? Questões biológicas, uma má formação do corpo. Né? Então, são causas que levam ao suicídio. Fatores ambientais também, de mudanças de climas, então tem tudo isso. Geralmente, países frios, né, têm a tendência de se deprimir. Não estou falando de depressão, estou falando de deprimir um pouco maior. Né? Então, isso leva também ao suicídio. Culturais, né, também, alguns países, depois eu vou estar citando um pouquinho a respeito do Japão, principalmente, mas fatores culturais, a própria cultura leva as pessoas a cometerem suicídio. Né? E fatores psicológicos e psiquiátricos, aí está relacionados ao comportamento, a doenças, né? Enfim. Ainda o que causa suicídio? Timidez. Isso está muito relacionado a jovens. Jovens que são muito tímidos, né? Que acabam se isolando, né? Então cometem o suicídio porque são muito tímidos, não conseguem se socializar com as pessoas. Abuso de drogas, mas também aqui pode ser todos os tipos de drogas, inclusive o álcool. Luto ou perdas afetivas, pessoas que perdem alguém importante nas suas vidas, o esposo, a esposa, filhos, né? E que não conseguem lidar, ou seja, a gente chama de não consegue elaborar o luto, né? Não consegue passar por esse estágio de elaboração de lutos e acabam se suicidando. Problemas na adolescência e no início da vida adulta, o conflito da adolescência. Né? Quem tem filhos aí, adolescentes, sabe como os adolescentes são complicados. Né? E, então, porque na cabeça deles eu sou o quê? Criança, sou adulto, quem eu sou? Né? Se der tempo, acho que vou falar um pouquinho sobre bullying também separado, mas é um fator que tem aumentado muito, né? O bullying, né? Uma agressão, e leva aos jovens principalmente, mas não só jovens. Aqui no Japão a gente tem visto pessoas no trabalho cometendo suicídio, né? Por conta do bullying. Dificuldades financeiras ou profissionais, pessoas que estão passando por crises financeiras e estão desempregados, ou, quando digo profissionais aqui, estão frustrados, né? Não tiveram as suas expectativas da sua profissão preenchidas, então acabam se frustrando financeiramente e profissionalmente e acabam cometendo suicídio. Bom, ainda dentro da causa de suicídios, o que leva uma pessoa a cometer suicídios? Doenças terminais. A gente vê muitas pessoas que estão à beira da morte, cometem suicídio, porque já acham que vão morrer mesmo, então não sou digno mais de viver, então vou tirar a minha vida, e acabam cometendo suicídio. Uma vez eu fui visitar um senhor que estava doente, estava com câncer, e foi eu e outro rapaz, e visitamos ele, e ele não sabia que estava com câncer. E a gente foi embora. Aí, no dia seguinte, nos avisaram que ele tinha tentado suicídio, porque foi quando contaram para ele que estava com câncer.
e ele ficou um bom tempo internado, mas veio ao óbito. Não por causa de suicídio, mas ele tentou suicídio. Então, doenças terminais levam as pessoas a cometerem suicídio. Provar um ato de coragem, né? Não sei se vai dar tempo de falar, talvez teria aqui um tempo à parte, mas esse ato de coragem aqui seria aquela roleta russa, né? Prova que você, principalmente com homens, né? Prova que você é homem, então coloca-se uma bala num revólver, roda e coloca na cabeça e aperta o gatilho. Jogos, hoje que está aparecendo muito na internet é o jogo da baleia azul. Então, é um ato de coragem, porque os jogos, eles nos excitam, os jogos, eles trazem prazer, né? Mesmo que seja algo que coloque a minha vida em risco. A adrenalina sobe, né? Por que é tão prazeroso a gente voar, pular de bump jump e outros esportes radicais? Porque isso mexe, né? Não, Berto. Mexe com a adrenalina do corpo. Então, esses tipos de jogos, para provar a coragem, não acontecem muito. Então, levam as pessoas ao suicídio. Aqui poderíamos dizer que é um suicídio meio que passivo, né? A pessoa não tentou contra a sua vida, mas o fato dele estar cometendo algo muito perigoso que pode levar ao suicídio. Provocar sofrimento em outras pessoas. Isso aqui é muito comum. Pessoas que estão com algum problema psicológico, tiveram uma frustração, foi abandonado pela esposa, pelo esposo, enfim, pelo parceiro, e aí eu vou fazer ele sofrer. Como que eu vou fazer ele sofrer? Eu vou me matar. Aí deixo uma carta lá, a culpa é sua, a causa foi você que fez isso. Um tempo desse eu atendi uma paciente, ela se envolveu num acidente de carro, e ela disse que na cabeça dela pensou, eu vou me matar. Eu vou lá na fábrica, porque a fábrica não me deu assistência. Eu vou subir lá em cima, vou colocar uma corda no meu pescoço e vou pular do penhasco só para eles verem meu corpo lá, para eles se sentirem mal. É claro que isso não ia acontecer, mas deles se sentirem mal por causa disso. Mas, é claro, qual que era o motivo que ela queria cometer suicídio? Causar sofrimento. Então, isso aqui é uma causa muito comum nas pessoas que cometem suicídio, fazer que outra pessoa sofra. Agora, a mais comum de todas é essa daqui. Todas as pessoas que se matam ou que tentam suicídio, elas não querem morrer. Elas querem acabar com o sofrimento ou com o problema. Todas as pessoas, isso aqui é muito importante que você guarde, todas as pessoas que tentam suicídio ou que cometem, elas não querem morrer. Elas querem acabar com o sofrimento, ou aliviar, ou resolver, ou acabar com um problema. Não é? Então, mas esse é um motivo que leva as pessoas a cometerem muito suicídio. Problemas conjugais e de relacionamento, né? Como falei, separações, a solidão, isso aqui tem acontecido muito no Japão, né? Eu vou falar um pouquinho na frente por quê. Então, as pessoas que estão muito solitárias, que moram sozinhas, principalmente, né, cometem suicídio. Aí aqui um dado interessante que também, um ano após o início da crise, aqui, 2008, né, teve um aumento de 3,3% no número de suicídios. Então, ou seja, algumas pesquisas relacionam o suicídio com grandes eventos, grandes crises mundiais. Agora, o maior número, 90%, eu vi que está ali no folhetinho, 90% das pessoas que tentam ou que cometeram suicídio, eles sofrem de algum transtorno psiquiátrico, sendo que 60% dessas pessoas que cometeram suicídio já foram diagnosticadas antes com algum tipo de transtorno. Entre eles, o mais comum é a depressão. Então, a gente podemos dizer que a maior causa de suicídio está relacionada aos transtornos psicológicos. Como eu falei, é um número muito grande. Se a gente pegar diagnosticado, ou seja, concreto, que é 60%, que já é um número muito grande, mas 90% das pessoas que cometem suicídio estão com algum tipo de problema psicológico. Então, assim, eu vou falar um pouquinho na frente, mas adiantando, se a gente quer diminuir muito o número de suicídio, primeiro a gente tem que combater os transtornos psiquiátricos, né? Como foi dito, né, suicídio são várias causas que levam a pessoa a cometer suicídio. Mas essas causas já influenciavam a pessoa há muito tempo antes.
né? Ninguém acorda de manhã e diz assim, eu vou me matar. Isso não existe, gente, né? São causas que já vinham influenciando a vida da pessoa já há muito tempo, né? O suicídio é somente a ponta do iceberg, pois o que talvez o desencadeie seja todo o processo pelo qual a pessoa que comete vivencia, né? Como foi dito, essa ponta do iceberg, ou seja, é só o ponto final, né? O que realmente leva a pessoa a cometer o suicídio é todo o processo em qual ele está vivenciando suas dores, os seus sofrimentos, o que está acontecendo com a vida da pessoa. O comportamento dela, a vivência dela de forma geral, em todos os sentidos, tá? Leva ao suicídio. Bom, o suicídio em si não é um problema. Bom, se eu parasse só nessa vírgula, vocês iam falar, não, como assim, né? O suicídio não é um problema? Sim, né? O suicídio em si não é um problema, mas é a solução encontrada para lidar com o sofrimento, por vezes intolerável e interminável, como eu disse. As pessoas, elas não querem morrer, elas não querem se matar, elas querem acabar com o sofrimento. Só que a única forma que elas encontram, depois de muito buscando uma solução, não conseguem encontrar a solução, não conseguem uma resposta, é o suicídio. Sendo assim, as pessoas se matam para fugir ou resolver algum problema, mas acabam por dar fim às suas próprias vidas, ou acabam por dar fim a uma possibilidade de que algo melhore, né? O suicídio, ele não apenas, eu não digo que o suicídio não acaba com o sofrimento, mas ele acaba com uma oportunidade que a pessoa tem de ter a sua vida de volta, de ter os seus valores, os seus sonhos resgatados de volta. Bom, aqui eu tenho alguns fatores de risco, ou seja, quais pessoas, ou quais, eu dividi em 4, né? As pessoas que apresentam esses fatores, elas sofrem mais risco, elas têm uma porcentagem maior de cometer o suicídio, né? Quais são? Os transtornos mentais. Pessoas que sofrem de transtornos de humor, transtornos mentais e de comportamentos de uso de substâncias psicoativas, drogas, alcoolismos, né? Transtornos de personalidade, entre elas o borderline, narcisista e antissocial, pessoas esquizofrênicas, pessoas que sofrem de ansiedade, pessoas que, junto com doenças mentais, também traz algumas outras doenças, né, comorbidades, doenças juntas, inclusive, aqui tem um exemplo, alcoolismo mais depressão, mas pode ser drogas também, pode ser uma outra doença junto, né? Fatores demográficos que sofrem mais riscos de cometer suicídio, como foi dito, pessoas do sexo masculino, mas não é o fato de ser homem que vai fazer com que ele cometa suicídio. Como eu falei, para que a pessoa leve ao suicídio, tem que ter vários fatores. Então, talvez os homens que estão lendo aqui, sexo masculino, falam, então posso cometer suicídio? Não, desde que são vários fatores, mas o fato de ser homem é um agravante maior. Na faixa etária entre 15 e 35 anos, né, e acima dos 75 anos. Né? Por que acima dos 75 anos? Não tenho mais vida. Eu trabalhava, principalmente isso acontece muito no Brasil, né? Aqui os velhinhos eles trabalham até morrer mesmo, né? Mas lá no Brasil acontece muito isso. Pessoas que, quando se aposentam, não são dispensadas do trabalho, né? Ou seja, aposenta de vez. Então eles se acham, né, que não prestam mais para nada e acabam se deprimindo e cometem o suicídio. Pessoas que residem em áreas urbanas, depois eu vou falar por quê. Pessoas desempregadas ou que tiveram perdas recentes de emprego, aposentados, como falei aqui, pessoas que estão isoladas socialmente, solitárias, pessoas solteiras ou separados, volto a dizer, então todas as pessoas solteiras ou separadas vão cometer suicídio? Não, isso depende de vários fatores, mas pessoas solteiras e separadas que apresentam outros fatores, elas têm um risco maior de cometer suicídio. Pessoas migrantes, né, que migraram de uma região para outra. Sobre imigrantes aqui, talvez se encaixaria em todos nós que estamos aqui no Japão, né? Recentemente eu atendi um paciente lá em Hamamatsu, ele veio fazer estágio numa escola japonesa, ele veio dar aula de português numa escola japonesa,
E ele falou assim que está com 2 meses aqui, acho que 2 meses, chegou em fevereiro, se eu não me engano, é isso, fevereiro, e ele já está todo depressivo. Ele falou, nossa, eu morava numa casa que tinha 10 pessoas, morando num apartamentinho, não converso com ninguém, eu falo japonês, ele falou, eu sou fluente em japonês, mas as pessoas não conversam comigo. E lá eu conversava o tempo todo. Então, a pessoa que migra do seu país, da sua cidade também, acontece muito isso, né? As diferenças culturais, as diferenças linguísticas, é um fator que, junto com outros, aumenta o risco de suicídio. Bom, fatores psicológicos. Como foi dito, perdas recentes, pessoas que passaram um processo de lutos, perdas de figuras parentais da infância, né? Os filhos que perderam seus pais, ou um dos pais, e não aprenderam. O problema, gente, não é ter perdas. Eu quero dizer que não são todas as pessoas que perderam alguém, ou que perdeu um pai, uma mãe, vai cometer suicídio, como eu falei. São vários fatores, mas tem uma disposição genética se ela não conseguir não lidar com isso. Não é? Uma dinâmica familiar conturbada, ou seja, a gente chama de família disfuncional, uma família realmente desestruturada, né? Então, onde acontecem muitas brigas. Então, uma dinâmica familiar conturbada leva uma pessoa ao risco de suicídio. Datas importantes e reações de adversário, essas duas são muito próximas, né? Essa daqui, datas importantes, são relacionadas com perdas também, né? Pessoas que lembram, né, de pessoas que já faleceram, amigos e parentes, então acabam cometendo suicídio. E muitas pessoas acabam, no dia do seu aniversário, cometendo suicídio. Estou ficando mais velho, né? Então, acabam cometendo suicídios. Mas aqui, essas datas importantes, se a pessoa tiver um histórico de depressão, quando ela chega nessas datas, ela fica mais deprimida, e apenas o gatilho para que ela possa cometer o suicídio. Então, a data é mais um fator. Não foi a data do aniversário ou a data da perda de alguém que levou ela ao suicídio. Pelo contrário, são os vários fatores. Pessoas que apresentam personalidade com traços significativos, ou seja, pessoas impulsivas e pessoas que têm histórico de agressividade. Pessoas que são agressivas com o outro, e em um determinado momento ele pode ser agressivo consigo mesmo. Né? E pessoas que têm um humor lábil, também inconsistente, né? Incoerente. Bom, e o último fator de risco são as condições clínicas incapacitantes. Doenças orgânicas incapacitantes, ou seja, são doenças que me incapacitam, né, de enxergar, de ver, de enxergar, de ouvir, de andar. Pessoas que apresentam dor crônicas, que também não conseguem mais se socializar, não conseguem mais trabalhar. Né? Isso aqui, dores crônicas acontece muito com pessoas que estão sofrendo de depressão. Junto com a depressão, tem muitas pessoas psicologicamente que sofrem também da fibromialgia. São dores terríveis pelo corpo, e essas dores, elas se acham indignas, né, inúteis. Então, essas dores acabam aumentando o risco de pessoas cometerem suicídio. Lesões desfigurantes perenes, ou seja, na face. Pessoas que sofreram queimaduras, pessoas que se achavam bonitas, às vezes era até narcisista, e ou sofre um acidente e tem alguma área do seu rosto, principalmente desfigurada, levam ao suicídio, aumentam o risco de suicídio. Pessoas epiléticas, né? Traumas medular, pessoas que têm traumas na medula, neoplasias, ou seja, câncer, né? A AIDS são fatores que aumentam o risco de pessoas a cometerem suicídio. Bom, quais são os métodos de suicídio? São vários também. Bom, mas os mais comuns são tiro com arma de fogo, overdose com drogas ou álcool, enforcamento, envenenamento, inalação de monóxido de carbono, gás, né? Sufocamento, salto, ou seja, pular de certas alturas, cortar os pulsos, choque elétrico e afogamento. Então, essas são algumas das causas, tem várias, mas eu coloquei as mais comuns e as mais importantes. Bom, aqui alguns mitos que acho que é interessante da gente saber. As pessoas que falam sobre suicídio não farão mal a si próprios, pois querem apenas chamar a atenção? Isso é falso. As pessoas que falam sobre suicídio, elas farão mal sobre si mesmas, sim. Só um minutinho, por favor. Deixa eu tomar.
Vamos lá. Não existe, no caso aí, que ela sim, queira chamar a atenção. No caso daquele que você falou, se ele pular por causa da fábrica, não deu assistência e tal, não é isso? Não seria esse nesse caso? Não, no caso aqui, há alguns mitos, né? As pessoas dizem assim, há pessoas que falam, eu vou me matar. Mas a gente fala assim, costuma dizer, não vai fazer, ele está blefando, né? Então, seria nesse sentido, as pessoas que falam sobre suicídio não farão mal a si mesmo, e isso, né? No caso do suicídio, pessoas que falam que vão se matar, ela pode não se matar naquele momento, mas ela está dando, esses mitos são pistas que as pessoas estão mostrando que vai cometer. Então, uma pessoa que fala que vai se matar, ela se mata? Sim, ela se mata sim. Né? Eu estava confundindo. Então, aí é um mito, quer dizer, nós temos que tomar cuidado, temos que dar muita atenção para a pessoa que, sim, vai falar, que fala que vai cometer o suicídio. Então, sim, nós temos que dar muita atenção, tomar muito cuidado e levar a um tratamento ou coisa parecida. E, sim, é falso dizer que ela não irá se matar. Isso, exatamente. Né? Então, a pessoa que diz que vai se matar, pode ser que ela não vai se matar naquele momento, mas que ela vai tentar, sim. Então, porque é um mito. Um outro mito o suicídio é sempre impulsivo e acontece sem aviso, ou seja, é aquela coisa de momento. É falso também, ou seja, isso também é um mito. As pessoas elas vão dando pista. Todos esses mitos aqui são pistas que as pessoas, ao longo das suas vidas, de um determinado momento ou período, elas vão dando que vai cometer o suicídio. Então, eu acho que esse de baixo, esse que você está falando, o suicídio, é de cima. sim, perfeitamente, né? Sim. Então, o suicídio é sempre possível? Não. Ele não é de uma hora para outra. Como eu falei, ninguém acorda de manhã e fala, vou me pular da janela. Né? Bom, outro mito. Os indivíduos suicidas querem mesmo morrer ou estão decididos a matar-se? Bom, eu coloquei esse termo aqui, mas depois agora eu vejo que ficou fora de contexto, porque não existe um indivíduo suicida. Né? O que existe é indivíduos que tentam ou que cometeram suicídio. Então, desculpa aqui o meu erro. Né? Então, mas os indivíduos que tentam suicídio querem mesmo morrer ou estão decididos a matar-se? Falso. Então, assim, é como foi dito um pouquinho antes, né? As pessoas elas não querem se matar. Elas querem acabar com um problema. Elas querem evitar um sofrimento que elas não sabem como resolver. Depois de muito tempo procurar, a única solução que elas encontram é morrer. Né? Então, por isso que é um mito falso. Quando o indivíduo mostra sinais de melhoria ou de melhora, ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, ela está fora de perigo? Também é falso. Nós acabamos confundindo isso aqui. As pessoas, eu vou me matar, e aí ela está demonstrando, de repente ela fica, como dizem em japonês, genki. Ela fica ótima. É um sinal de que ela deve ter muita atenção com ela. Por quê? Porque ela já decidiu. Minha vida não tem mais sentido, eu vou matar. Então ela fica tranquila. Então, para ela está bem, porque ela realmente se sente bem, porque ela já decidiu que vai pular, que vai tomar, que vai dar um tiro na cabeça. Então, é falso. Uma pessoa que apresentou sinais de melhoras depois de um estado depressivo, de várias tentativas, né? É claro, isso aqui também tem que envolve um contexto. Né? De repente, a pessoa está fazendo um tratamento, acompanhamento psiquiátrico, psicológico, ela está começando a mudar realmente, então tem que também, por isso que eu falei, envolve um contexto. Mas a pessoa ela tentou se matar, ela falava em matar várias vezes, nunca procurou um psiquiatra, um psicólogo, e de repente, nossa, ela está bem, voltou a trabalhar. Né? Então, porque aí muitas vezes o que ela está pretendendo? Ficar sozinha. Não, eu estou bem. As pessoas, ela já está bem, então vamos deixar ela à vontade. E quando se deixa à vontade, ela vai e se mata. Pessoas também que cometeram suicídio e sobrevivem, a pessoa não vai cometer mais. Comete sim. Né? Pessoas que tiveram uma tentativa e não morreram, eles voltam a fazer sim. Bom, outros mitos. O suicídio é sempre hereditário? Né? Isso aqui acho que quase não é falado, mas as pessoas ainda acabam confundindo. Minha mãe se matou, eu vou me matar?
a gente está falando de hereditariedade. Talvez entre um conceito aqui que a religião poderia abordar muito bem, né? Mas aqui nós estamos falando de questões genéticas. Não, né? O suicídio não é hereditário. Se teve alguém na minha família que se matou, eu vou se matar por causa de questões genéticas? Não, né? Os indivíduos que tentam, que cometem suicídio, têm sempre alguma perturbação mental? Falso. Por quê? Ou seja, como a gente viu, 90% das pessoas, elas sofrem de algum transtorno. Mas não quer dizer que todas as pessoas que cometeram suicídio ou que tentaram são pessoas que estão passando por algum transtorno mental. Tem outros fatores também. E muitos fatores estão associados. Conversar sobre suicídio leva a pessoa a cometê-lo? Falso. Isso aqui também é uma dúvida muito grande que as pessoas têm. E, às vezes, a gente confunde isso, a gente com medo de querer incentivar mais a pessoa a cometer suicídio. Se eu falar sobre suicídio abertamente, a pessoa vou encorajá-lo, ou vou encorajá-la a se matar. Pelo contrário. Uma pessoa que está tentando, está com uma ideia suicida, ele está muito angustiado, ela está sofrendo psicologicamente. Então, quando o pai, a mãe ou alguém próximo conversa, ele está dando vazão a essas emoções, essa angústia, né? E aí as pessoas se sentem aliviadas. O que às vezes o que leva a pessoa a cometer o suicídio aqui é, por exemplo, o que acontece muito, a pessoa fala, fulano, eu vou me matar, estou querendo me matar, estou querendo morrer. Aí a pessoa que está ouvindo diz assim, nossa, não faz isso não, a sua vida é tão boa. Nossa, você tem tudo, você tem uma família maravilhosa, uma esposa, um esposo, filhos, você tem um bom emprego, eu queria estar nesse lugar. Né? A pessoa fala, poxa, né? Então, assim, o suporte, o que leva a pessoa a se matar no momento do diálogo, da conversa, é o que se fala, é o que se diz para o outro. Mas conversar sobre suicídio, pelo contrário, né? Existe um grande tabu na sociedade. Né? A pessoa tem que falar mesmo. Então, conversar sobre suicídio leva a pessoa a cometê-lo? Não. As crianças não cometem suicídio por serem incapazes de se empenhar num ato suicida? Também é falso. O número de crianças que têm cometido, ou que tentam suicídios, tem aumentado muito. Então, a gente viu um pouquinho atrás os números, que é a terceira causa de morte na idade de 15 a 34 anos. Bom, após uma pessoa tentar suicídio uma vez, nunca mais voltará a tentar novamente? Falso. Uma pessoa que tentou uma vez, ela pode tentar uma segunda vez, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta, até a 10ª vez. Aí ela não vai tentar a 11. Por quê? Porque ela enjoou? Não, porque às vezes ela conseguiu. Né? Então, são alguns mitos aqui que a gente vale estar observando, que às vezes a gente traz e carrega, né, de que as pessoas, a respeito do suicídio. Bom, como eu disse, a cultura do suicídio, aqui no Japão principalmente, né, acho que, como eu falei, estou aqui há 2 anos, então não conheço muita cultura japonesa, mas acho que quem está mais aqui pode me dizer, e se alguém quiser me ajudar, interromper, fica à vontade. Bom, pessoal, percebi, então, parece que a palestra não está sendo legal, né? Que vocês estão dormindo aí, tem que tirar a cadeira. Mas me jogaram justamente depois do almoço, justamente para isso, né? Ele não é daqui, é o psicólogo. Né? Né? Foi de propósito já, né? Vamos combinar isso, ele está vindo de lá, ninguém vai ver ele mesmo se dormir, né? Bom, vou dar uns gritos aqui então, para vocês acordarem. Né? Bom, essa cultura do suicídio no Japão é uma cultura muito conhecida, né? Espero que seja. Bom, como eu disse, estou 2 anos aqui, então meu Nihongo é daquele jeito. Seppuku, né? E é um conceito, é um termo conhecido, né, entre os japoneses, principalmente eles usam mais esse do que... Geralmente a questão do suicídio no Japão, a gente conhece mais por harakiri, né? Mas eles usam mais esse termo aqui. Seppuku, acho que seria mais, sei lá, nem sei como é que eu posso estar dizendo sobre isso, mas eu sei que eles usam mais esse termo seppuku aqui na cultura deles. Mas o que é isso, essa cultura do suicídio? Né? Como diz, seppuku tem como significado cortar o ventre. Né? Aí, outra forma também de dizer é harakiri, né? E interessante é que os kanjis são os mesmos, só que ao contrário. Né? Bom,
vamos lá, o que quer dizer seppuku, harakiri? Seppuku era utilizado para demonstrar um ato de coragem, né, ou controle, e uma forte determinação, características de um samurai. Ou seja, o samurai, ele se matando... Pois não? A Luciana, ela não dormiu na palestra, lógico, né? Porque ela ficou bem atenta. No slide anterior, você falou... É isso? Acho que no outro, né? Talvez tem gente que tem medo de comentar sobre isso para não incentivar a pessoa. É nesse... Não, uma à frente. Conversar sobre suicídio. Ah, tá. Conversar sobre o suicídio leva as pessoas a cometê-lo? Isso é falso, né? Então, eu gostaria de saber o que eu posso conversar, o que eu posso dizer para uma pessoa que quer tentar cometer o suicídio. Ok. Boa pergunta. Bom, então, mais uma vez, conversar sobre o suicídio não reforça a pessoa a cometê-lo. Como eu disse, o que leva a pessoa a cometer é o que se diz, né? E o que dizer? Primeiro, acho que ser paciente. A pessoa está angustiada, está com depressão, está com algum outro transtorno, e a única saída para ela, a única porta que ela encontra é o suicídio, é morrer, é se matar, né? Então, acho que ter paciência com ela, demonstrar afetos, demonstrar carinho, demonstrar amor, ouvir. Muitas vezes é mais importante ouvir, né? E perguntar por que ela quer fazer isso, para que ela possa, ao verbalizar, né, a angústia deixe de lado. Tentar mostrar para ela que ela tem outras opções, né? Mas também não adianta dizer para a pessoa, falar assim, faça isso, faça aquilo e tchau, né? Aí a pessoa fala, poxa, tem um monte de gente que fala, mas cadê alguém que vai caminhar ao meu lado? Então, tão importante quanto conversar com a pessoa é estar junto com essa pessoa. Não adianta eu dizer que eu amo alguém se eu não demonstro afetos e carinho. Então, a pessoa que quer tentar, ou que está dando pistas que vai cometer suicídio, tem que conversar, mas afirmando, né, que a vida é boa, mas nada de exagerar, né? Tentar realmente ouvir o que está acontecendo com ela, entender o que está acontecendo com ela, por que ela está querendo fazer isso, cometer esse ato contra si mesmo, né? Mostrar para ela que tem outras opções, né? E oferecer essas opções. E se não souber o que dizer, acho que às vezes o mais importante, a gente tem esse problema que, acho que é de todos nós, quando nós desconhecemos de alguma coisa, eu não posso te ajudar. Podemos, mas eu não sei o que dizer. Mas então não posso. Podemos, se eu não sei o que dizer, supostamente alguém vai saber o que dizer. Então, ao levar essa pessoa a alguém que possa dizer algo, eu já estou ajudando, né? Então, assim, podemos fazer muito para uma pessoa que quer cometer suicídio. Ouvindo, primeiramente, demonstrando amor, demonstrando carinho, sem palavras de exagero, como eu disse antes. Sua vida é boa, você tem uma família maravilhosa. Pode ser verdade, mas a pessoa ela não sabe disso, porque ela está mergulhada numa situação tão complicada, tão complexa, que ela não enxerga isso. Né? E se a gente vai lá e fala, a sua vida é boa, é maravilhosa, não vai adiantar nada. Né? Então, assim, respondendo a sua pergunta, acho que, primeira coisa, demonstrar afetos, carinho, ouvir. É mais importante ouvir do que falar nesses momentos. E não se preocupe se vocês não souberem o que dizer. Sempre vai ter alguém que vai saber o que dizer. Mas acho que dá atenção. Falar, ouvir, porque aí a pessoa alivia essa angústia. Imagina um balãozinho, ela está com um balãozinho dentro dela que precisa ser aliviado. E ao falar, ao verbalizar, esse balão vai soltando o ar. E aí ele fica murcho. Pode complementar? Sim, por favor. Oi. Posso complementar mais um pouco? É que eu participei de um simpósio da Caritas, do grupo Caritas do Japão, junto com a Caritas de Seul. Então, na pergunta dela, complementando o que você falou agora, não falar também coisas do tipo religioso, tipo assim,
não faz isso. Se você se matar, você vai para o inferno. Que a pessoa já está vivendo um inferno para estar pensando em se matar. Outra coisa, para conversar, como você, frisando o que você comentou, conversar com a pessoa, deixar a pessoa falar o que ele está passando. E se a gente não souber, perguntar o que eu posso te ajudar, em que eu posso te ajudar. E tentar ver como ajudar essa pessoa nesse problema. Porque como você disse em algumas partes aí, a pessoa não está querendo se matar, a pessoa está querendo acabar com o problema dele, o sofrimento dele. Então, como que eu posso ajudar você nesse sofrimento? Isso mesmo, muito bem. Realmente, é o que você falou. Por isso que eu falei, o mais importante do que ao conversar é ouvir o outro. E, às vezes, a gente tem que tomar cuidado, né? Por isso que eu falei, se a gente não sabe o que dizer, sempre vai ter alguém que vai saber lidar com isso. O mais importante é o que leva a pessoa a cometer o suicídio depois de uma conversa, é o que eu digo. Né? Como ele falou, né? Desculpa, qual é o seu nome? Luiz. Como o Luiz falou, né? De repente, a gente acaba colocando a nossa religiosidade. Eu sou espírita, eu sou protestante, mas eu não sei qual que é a fé da pessoa. E a gente vai com um conceito religioso. Isso é pecado, Deus não gosta, vai para o inferno. Como o Luiz falou, a pessoa já está vivendo o inferno. Para ela, tanto faz. Né? Se eu vou para o inferno mesmo, então agora que eu vou mesmo. Né? Realmente. Né? Mas tem toda a razão, Luiz. Obrigado. Mais alguma pergunta? Tá legal, gente. Estou gostando da participação de vocês. Pode interromper. Mais alguma pergunta, por enquanto? Não? Não, né? Então, vamos lá. Bom, dentro dessa cultura do suicídio, né, como eu falei, esse sepulcro é utilizado pelos samurais para provarem o quê? Um ato de coragem, né? Um ato de autossubmissão também, né? De autocontrole, né? Naquela época aqui no Japão. Né? E quando era utilizado isso também, ou seja, se matar, o harakiri ou sepulcro, era um ato também de morrer gloriosamente, rejeitando cair nas mãos dos seus inimigos. Ou seja, o samurai, numa batalha, ele era capturado. Então, se morrer pela mão do inimigo, né, então, tem dois fatores. Uma coisa é na luta, durante a luta, ele morrer. Então, ele morreu em batalha. Agora, outra coisa é ele ser capturado. Aí era vergonhoso para o samurai. Né? Então, o que ele dava a ele a opção do quê? De cometer o sepulcro, né? Que era cortar o ventre. Né? Então, era uma forma de morrer gloriosamente, porque ele rejeitava cair nas mãos dos seus inimigos, ou seja, morrer. Ou isso acontecia durante o momento em que ele foi capturado, que dava essa opção para ele, ou acontecia antes, ou seja, não tem mais jeito mesmo, vou ser capturado, então eu vou me matar antes, vou cometer o sepulcro. Então, era um ato de morrer gloriosamente no conceito samurai. O sepulcro também era uma forma de pena de morte. Quando? Quando o samurai desonrava por ter cometido um crime, um delito, ou por ele perder o seu senhor feudal. Ou seja, todo samurai seria um soldado do senhor feudal. Então, quando vinha um exército inimigo e capturava o senhor feudal ou matava o senhor feudal, era uma desonra para o samurai. Então, ele também cometia o sepulcro contra si mesmo, uma forma dele honrar. Ou seja, eu fui incapaz de proteger o meu senhor, então eu vou cometer o sepulcro. Né? E também quando ele cometia uma desonra, quando ele cometia um crime ou um delito, também era dado a ele a opção dele cometer o sepulcro. Tem um filme muito conhecido, acho que é Os 27 Rollins, uma coisa assim, que mostra muito essa questão aqui. Né? Dentro dessa cultura do suicídio no Japão, tem a questão dos kamikazes, né? Muito conhecido lá nos Estados Unidos, né? Em todo o mundo. Né? Que tem como significado aqui vento divino. Né? Não sei se vocês conhecem sobre isso aqui. Conhecem? Às vezes estou explicando uma coisa que vocês já conhecem, a gente pula. Mas há toda uma história sobre os kamikazes, né? De que eles eram uma forma de morrer pelo seu país de forma gloriosa.
né? Então, quando a gente vai estudar um pouquinho a história, a gente vê que quem eram os kamikazes eram estudantes de universidades que eram treinados, né? Então, eles montavam no avião, então, eles olhavam para um alvo, um avião, um barco americano na época, e eles lançavam sobre essa embarcação. E um fato interessante é que eles tinham que fazer isso de olhos abertos, né? Eles tinham que fazer isso de olhos abertos, para que não pudessem errar o alvo. E, junto com eles ainda carregavam aquela espada que os samurais praticavam seppuku. Caso eles não conseguissem, né, falhasse, eles pudessem cometer o seppuku antes de cair na mão dos inimigos. Então, o kamikaze era conhecido como vento divino, né? Tinha como objetivo morrer pelo seu país, um momento de honra. Pois não, Adalberto? Kamikaze, vento divino, foi um termo usado na guerra contra a Rússia, onde houve uma grande tempestade, onde dizimou, onde acabou com toda a frota naval russa e dando chance para o Japão ganhar a guerra contra a Rússia. Então, aquela grande tempestade que houve entre o Japão e a Rússia, o vento divino. Então, foi o vento divino. Na Segunda Guerra, como não houve esse vento, né, essa tempestade, eles queriam que houvesse um vento divino, de forma de suicidas, né, digamos assim, Sim. de pilotos suicidas, onde então seria a substituição desse vento como um vento de aviões caídos sobre o inimigo. Mais ou menos isso. Isso, perfeito. E um dado interessante, como você falou, na Segunda Guerra, as pessoas falam que era uma honra morrer pelo seu país, mas a história mostra que eles eram obrigados a fazerem isso, né? Então, a gente fala, nossa, os japoneses, os universitários, eles estavam fazendo universidade. Quem está fazendo universidade não ia querer se morrer, né? Então, eles eram obrigados, né? Fazia-se uma pressão psicológica, uma tortura. Então, mas, enfim, tudo isso aqui cria-se essa cultura do suicídio no Japão, né? Então, hoje, às vezes, a gente está falando do Japão, hoje no Japão tem uma cultura sobre o suicídio também. Aí, dentro dessa questão da cultura do suicídio, a solidão. O que tem a ver a solidão? Bom, hoje tem aumentado muito os velhinhos, os senhores, né, os idosos aqui no Japão a cometerem suicídio. Por quê? Porque antes os filhos eram que cuidavam dos pais. Hoje tem muitos pais morando sozinhos, que os filhos não estão cuidando mais. Então, assim, é muito comum você passar pelas casas, só ter um casalzinho, ou às vezes só um dos pais morando na casa, né? Então, assim, esse cuidado tem diminuído muito dos filhos para com os pais. Então, essa solidão, né, e quem já ficou sozinho sabe o que é solidão, né, um sentimento, né, de sentir só, independente se está junto a milhares de pessoas, tem criado essa cultura do suicídio também. Então, os velhinhos, eles relacionados a essa cultura, dizem, é melhor eu me matar do que eu dar trabalho para a minha família, né? Ainda tem uma tradição, antiga tradição de suicídio em nome da honra aqui no Japão. Vocês sabem disso, né? Quando acontece algum infortúnio, quando o japonês ele comete algo ruim, por exemplo, um roubo, ou que alguma coisa não sai, ele prejudica alguém, então ele tem essa tradição de cometer o suicídio em nome da honra, né? A questão da cultura aqui também entra, eu coloquei cristianismo aqui, mas isso aqui foi um professor um japonês, e ele trouxe esse dado aqui importante. Essa cultura, pelo fato do Japão não ter uma história de cristianismo, né? Ou seja, suicídio não é pecado, né? Porque dentro das religiões, na maioria das religiões, o suicídio é visto como um pecado, como algo errado. E no Japão isso não acontece, né? Pelo contrário, é uma tradição, ou seja, tem a questão da honra. A gente viu lá a questão dos samurais, eu me matar é algo nobre, algo honroso, né? Então, o fato de não ter uma história de cristianismo no Japão, né, as pessoas cometem muito suicídio. Então, não vê o suicídio como algo errado, como um pecado. Bom, dentro dessa questão aí da cultura,
muitos japoneses encaram como uma forma de assumir a responsabilidade por alguma coisa, ou seja, eu fiz algo contra a vida de alguém, então uma das formas de eu pagar por isso é eu cometendo suicídio. Ou seja, é essa honra, eu vou limpar a minha honra, vou limpar o meu erro, né, me matando. É uma das formas também de resolver problemas financeiros, né? Então, assim, minha família estou desempregado, ou estou com problemas financeiros, eu tenho um seguro, então eu vou me suicido. E as seguradoras, elas tendem a pagar, né, esse seguro, e aí a família fica amparada, né? Como eu falei, eu não conheço muito bem a cultura japonesa, mas aqui tem a questão de que o homem é o que tem que suprir a casa, não é isso? Então, quando eles se acham incapazes, inúteis, muitos cometem por problemas financeiros, eles cometem o suicídio, porque aí o seguro vai pagar e a família vai ficar amparada. Então, tem-se uma cultura no país sobre essa questão do suicídio. Dentro dessa cultura e do aspecto da cultura, a cultura japonesa tem esse aspecto muito forte de não reclamar. Tá? Você tem que aguentar até o fim. E vocês, principalmente quem trabalha na fábrica, mas acho que em todo o japonês já ouviu aquela palavra. Como é que eles falam mesmo? É gambate, não é? É isso. Desculpem, eu particularmente acho horrível esse termo. Né? Eu acho que, enquanto ser humano, a gente tem um limite para ser alcançado, mas a gente tem que ter sabedoria também para saber até onde vai o nosso limite. Né? Se eu não estiver aguentando, não estiver suportando, por que fazer se esforçar? Né? Que essa cultura japonesa se você não aguentar, você não é digno de viver. É isso que significa esse gambate, você é obrigado. Né? E nós, enquanto seres humanos, nós sabemos que não, todos nós temos os nossos limites em todas as áreas. Então, essa cultura muito forte de não reclamar, né, desde a escola, de aguentar calado. Então, assim, e isso aqui também é segundo esse professor japonês da Universidade de Tóquio, ele disse que no Japão não há muitas formas de expressar a raiva ou a frustração. Né? Realmente, nós, brasileiros e outras nacionalidades, têm essa facilidade de expressar os sentimentos. Mas, no Japão, não tem isso. Né? Essa cultura de não reclamar, não pode reclamar. Como é que você está? Tudo bem, ou, às vezes, não fala nada. Né? Então, vai guardando, isso vai enchendo, não chega um momento que o que acontece é o suicídio. Foi como foi falado anteriormente. Né? O suicídio é a ponta do iceberg. Mas todo o contexto, ou seja, toda a vivência da pessoa que levou ao suicídio. No Japão também, essa cultura ainda, dentro da cultura do suicídio, estou falando do Japão, inclusive, agora, esse isolamento tecnológico. A gente vê que o governo japonês tem feito aí campanhas para que os casais tenham filhos, né? Os jovens não estão casando. Os jovens não estão casando. Né? Então, assim, essa questão do isolamento tecnológico, né? As pessoas estão cada vez mais se isolando, também aumenta o suicídio. Doenças mentais, principalmente no Japão, são um grande tabu. Depressão é muito pouco compreendido. E quem sofre de depressão ou desses transtornos, normalmente tem medo de falar, justamente porque não se fala sobre depressão e é visto como um ato de fraqueza. E o sistema de saúde muito ruim, saúde mental ruim, não todo o sistema de saúde, mas correlacionado à área de saúde mental. Prevenção, eu vou falar um pouquinho mais rápido, porque só tenho 5 minutos, né? Eu fui intimado. Bom, como que a gente pode prevenir? Reduzir o acesso aos meios, né? Por exemplo, pesticida, armas de fogo ou certas medicações. Desmistificar o suicídio, ou seja, falar, fazer propagandas e por aí vai. Introdução de políticas para reduzir o uso nocivo de álcool. Identificar precocemente, né? E, ao identificar, tratamentos e cuidados com pessoas de transtornos mentais ou por uso de substâncias, ainda dores crônicas e estresse emocional, ou seja, identificar as pessoas que estão com algum problema emocional ou psicológico, ou alguma doença, algum transtorno mental, fazer o diagnóstico e tratar de forma rápida. Uma educação sobre saúde mental, formar profissionais especializados para avaliar e gerenciar o comportamento dos suicidas, acompanhamento de pessoas que tentaram suicídio e apoio comunitário, ou seja, pessoas que tentaram suicídio possam receber apoio, ajuda, né, para isso. Políticas sociais, né,
Prevenção de suicídio pela internet, ou seja, você falou muito, né, sobre a internet hoje, então assim, acho que tem que se falar bastante, muita propaganda, né? Tratamento psicológico, né, adequado para isso. Bom, enfim.